e as consequências desse alto nível de estresse no seu organismo. Como eu falei anteriormente, testosterona baixa, interesse sexual diminui, a capacidade de raciocínio também vai para o espaço, a ansiedade aumenta, a capacidade de você ser simpático, ou seja, essa sua convivência, ter uma convivência social bacana, também é diminuída pela sua falta de capacidade de conseguir colocar-se no lugar do outro. A sua capacidade de avaliar a situação fica muito mais rígida. É claro que trabalhar nesse ambiente corrosivo, com esse elevado nível de estresse de você e fazendo atendimento de ocorrência, vai trazer transtorno para você. Sapolsky, no livro lá, Por que as Zebras Não Têm Úlcera, ele traz exatamente isso, porque você trabalhar nesse ambiente, conviver nesse ambiente, você precisa descer o drive seu de atenção, porque esses mesmos hormônios que te trazem um estado de hipervigilância que vai fazer você sobreviver nesse ambiente de tensão, ele por muito tempo é prejudicial, muito prejudicial para o seu organismo. Certamente você vai desenvolver diversas patologias quando você não conseguir descer esse drive. Sapolsky, ele fala das zebras justamente por isso. Qual é o estado de vigilância dela? Só quando ela vê o predador. Passou dali, pronto, acabou-se. Já o ser humano não, fica remoendo e remoendo, ele antecipa algumas coisas, ou seja, entra num estado de ansiedade por alguma coisa, passa por uma ocorrência dura, depois ele fica ansioso por conta do desenrolar daquela ocorrência, ele deprime por conta de algumas situações em ocorrências e resultados institucionais. Então é muito prejudicial, a imunidade baixa, o nível de testosterona baixa, tudo regaça se o guerreiro passa muito tempo remoendo esse tipo de situação, permanecendo com esse elevado nível de estresse, cortisol lá nas alturas, né, adrenalina, toda hora aquele episódio indo e voltando. É muito importante buscar mecanismos de proteção, combatente que trabalha diuturnamente lidando com esse tipo de situação. O fato do seu estresse não ter diminuído, você permanece nessa condição de hipervigilância para tudo que envolve, né, tudo que envolveu naquela situação. Então, cuidado com as consequências do elevado nível de estresse. Observe, a sua convivência em casa tá legal? O seu desempenho em casa tá legal? Porque se começou entrar nessa seara, procura ajuda. Não existe o policial super-herói, o super policial, não tem. O ser humano, desde que é um ser humano, o cérebro dele continua o mesmo. Alguns com a melhor capacidade de adaptação, outros com menos capacidade de adaptação, mas todos com a grande capacidade de aprendizagem, e tudo depende da sua forma de treinamento, né? De como você treina ele para ir e vir, e não ter esse preconceito de procurar ajuda quando observar que alguma coisa não tá legal. Como é que você treina isso? Na outra aula eu falei que o básico que salva, né? E o básico não é fácil. E ele não é fácil mesmo, não. Você consegue, com treinamento exaustivo, tornar o básico que salva no automático, e pode treinar também outras técnicas para deixá-las no automático, com o objetivo de não só deixá-las no automático, mas trabalhar o estresse que uma técnica, para até você torná-la habilidade, traz para o seu organismo. Assim, quando você começa a treinar, você sobe e desce, você aprende a treinar o seu cognitivo para ser exigido e para voltar à situação de homeostase. Sapolsky, ele fala o tempo inteiro no livro dele sobre essa questão da homeostase, alostase e homeostase, ir e voltar, né? O organismo precisa retornar, porque ele, no drive alto, automaticamente você vai conseguir
adoecer, vai conseguir um tumor, você vai conseguir uma ansiedade, você vai conseguir uma depressão, você vai conseguir uma série de outras infecções. Por quê? Porque automaticamente o seu nível de imunidade desce muito, muito mesmo. Os seus hormônios, enquanto um tá alto, o outro tá baixo para compensar. Você mesmo derruba o outro, o seu cérebro, o seu servidor derruba outros. E muitas vezes é a sua imunidade que vai para o espaço, é a sua testosterona que desce e vai para o espaço. E eu tô falando testosterona não é só para o masculino não, para fêmea também. Testosterona foi para o espaço, a sua qualidade de vida desce a nível zero. Então, percebeu qualquer dessa situação? Olha, não estou conseguindo descer o drive, procura ajuda. Ah, não vou procurar ajuda porque eu não tô... Não é isso, não. É trazer o seu organismo à normalidade para você ter qualidade de vida. Apesar de trabalhar nesse ambiente, você tem que conseguir descer o drive para você viver mais. Ah, porque os praças vivem, não sei o que, uma década a menos, os sociais vivem mais. Precisa treinar. Você escolheu essa profissão e você tá nela bem aí. Você precisa ser capaz de criar mecanismo de autoproteção. Nada como treinamento e esquecer dessa situação do policial herói. Não tô bem e eu vou atrás da cura, vou atrás do remédio, eu vou atrás de consertar isso. Você sabe quando você tá bem ou não. E o grande desafio do sargento é saber quando o guerreiro dele tá bem ou não. E aí sim, oferecer a mão e oferecer ajuda. Super recomendo o livro de Sapolsky, que é interessantíssimo para quem quiser adquirir e compreender mais o efeito do estresse no organismo.